Olá, saudações a todos. Uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que estejam assistindo, seja muito bem-vindo ao canal Anjo Ismael Mídia. Canal esse no YouTube que utilizamos para a divulgação das palestras, que ora está sendo substituída, pelo menos temporariamente, aquelas que eram feitas presencialmente. É um meio que conseguimos para continuar a divulgação da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. E assim contamos com a compreensão de todos, pedindo que dê um joinha e que possam divulgar, compartilhar com seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, toda a família, para que nosso canal possa crescer e servir de estímulo a todos os palestrantes para que continuem a fazer mais videopalestras e atingir mais número de pessoas que mal sabemos a necessidade de algum. Como conta a história em que foi deixado um livro dos Espíritos em cima de uma mureta onde uma pessoa iria cometer suicídio. E quando pegou e leu, e desfez a vontade de cometer suicídio. Ou seja, deu entendimento, não só a ele, como a muitos, sobre a vida que continua, a vida espiritual. E assim, esse moço que deu início aos estudos dos fenômenos espíritas, colocou um processo de perguntas e respostas, onde conseguiu esclarecer muitas dúvidas sobre o Livro dos Espíritos. Assim, esse moço, esse rapaz, que se foi, podemos dizer no dia de hoje, foi muito cedo para a parte espiritual. Cumpriu seu destino que veio para cumprir. Esse moço aí. Muito bem, como sabemos, o professor Rivael ia às reuniões mediúnicas já com suas perguntas pré-estabelecidas, para evitar qualquer tipo de fraude por intermédio dos médios que poderiam ler, através da telepatia, aquilo que ele gostaria de perguntar. No primeiro instante dessa obra, do Livro dos Espíritos, foi utilizado as jovens Carolina e Júlio Bourdain, jovens que contavam com 16 e 14 anos, respectivamente, naquela época. E mais tarde se juntou a eles Celina Jafé, com 18 anos, e também a senhorita Hermance Dufault, de 14 anos na época, que teria como guia espiritual Luiz, no processo de revisão do livro. Assim, movido dessas instruções dos Espíritos, foi composto 501 perguntas, que foi a primeira edição do Livro dos Espíritos. Movido desse trabalho, e levou para a editora do senhor Eduardo Dentu, onde fica na galeria do Palais Royal, em Paris.
Aí tem uma foto também do Palácio Real. Pois bem, essa obra foi publicada, veio a público, né, no dia 18 de abril de 1857. Portanto, estamos completando 164 da primeira edição do Livro dos Espíritos. Segundo Canuto de Abreu, na página 7 do Livro dos Espíritos, a segunda edição francesa foi lançada em 18 de março de 1860. Tendo o Livro dos Espíritos, naquela edição, naquela reimpressão, sido revisto quase como trabalho novo, embora os princípios não hajam sofrido nenhuma alteração, salvo pequeníssimo número de exceções, que são complementos e esclarecimentos de verdadeiras modificações. Para esta revisão, Kardec manteve contato com grupos espíritas de cerca de 15 países. Na Europa e nas Américas. Nessa segunda edição é que aparecem 1018 perguntas e respostas, sendo que algumas edições atuais trazem 1019, dado porque, segundo a FEB, o Kardec esqueceu de enumerar a pergunta logo após a 1010, que seria 1011. Portanto, em vez de 1018, são 1019 perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos é a obra fundadora do Espiritismo. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina. Lança bases que seriam posteriormente aprofundadas por Kardec nas demais obras da codificação espírita. A sua edição definitiva é composta de 4 partes. O livro primeiro, Causas Primeiras. Livro segundo, Mundo Espiritual ou dos Espíritos. No livro terceiro, sobre as leis morais. E no quarto livro, Esperanças e Consolações. Logo na introdução, temos o estudo da doutrina espírita. Depois vem o prolegômenos e depois vem os capítulos de acordo com cada livro. E notamos que o Livro dos Espíritos está contido com as outras 4 obras, que são o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênesis. Está contido no Livro dos Espíritos. Podemos citar aqui ainda uns conceitos chaves que nos dá uma amplidão de estudo para que possamos nos aprofundar mais ainda na doutrina espírita. Material esse que não podemos descartar simplesmente por não entender, mas está aí para que possamos buscar entendimento, estudar, não ficarmos na zona de conforto e procurarmos ler cada vez mais para não termos dúvidas na hora que formos pegos de surpresa por algumas situações e sabermos a resposta daquilo que buscamos estudar. Conceitos esses que são animismo, caridade, causa e efeito, desdobramento espiritual, Deus, Espírito, fluido cósmico universal, lei de progresso, mediunidade, perispírito, plano espiritual, vida após a morte, reencarnação, reforma íntima, reunião mediúnica,
pois aí está matéria, material a ser estudado, material a ser compreendido. Uma vasta enciclopédia está aí para que possamos estudar cada vez mais essa doutrina redentora. Hoje em dia, o Livro dos Espíritos, ou a mesma doutrina espírita está difundida em muitos países, mas nem sempre foi assim. Logo no lançamento do Livro dos Espíritos, em setembro de 1861, o senhor Pachatli encomendou de Barcelona 300 volumes de obras espíritas, dentre as quais o Livro dos Espíritos. Ao chegarem, os livros foram apreendidos pelo bispo local num episódio que ficou conhecido como o Alto da Fé de Barcelona, onde foi confiscado todos esses livros e queimado em praça pública. Assim, mesmo com esse ato, favoreceu a doutrina espírita para ser divulgada, porque a curiosidade das pessoas levou muita gente a querer saber o que estava contido nesse livro que a Igreja Católica da época quis queimar esses livros. Portanto, essa é uma pequena história do Livro dos Espíritos. Material para a gente estudar a fundo, meditar. Para que a gente está aqui? Por que viemos? Kardec foi um doido de 600 a 30 anos antes de Cristo, da comunidade celta. Desde aquele tempo, ele foi reconhecido por um espírito protetor de uma das meninas que serviu de médium para ele, que o conheceu como Allan Kardec. E foi assim que ele usou esse pseudônimo de Allan Kardec no lugar do nome dele. Tá muitas coisas ainda para a gente estudar. Coisas bonitas que levam a gente a entender por que estamos aqui. Qual o nosso destino? Para onde iremos? Como viveremos no plano espiritual? É uma obra que nos traz paz de espírito, porque é o Consolador que Jesus deixou para todos nós. Saber que os seus ensinamentos sobre o reino de Deus, sobre o reino que não pertencia a esse mundo que Jesus tanto falava. Essa é a tranquilidade que sabemos. Quando deixarmos desse mundo e partirmos para o plano espiritual, estamos mais tranquilos. Sabemos que vivemos melhor como pessoas melhores. Muita paz a todos. Que Jesus ilumine as nossas mentes, nos trazendo entendimento cada vez mais sobre os seus ensinamentos, que aqui está contido também na obra espírita. Muita paz a todos.